Olá, casais, tudo bem com vocês? Muito bem, hoje temos aí uma pergunta e eu sei que muitas pessoas pensam sobre essa questão dentro do casamento, porque dentro do casamento, queridos, é complicado. Talvez só eu e a Eliane nós temos algumas dificuldades, mas o seu casamento não tem, é lua de mel o tempo todo. É claro que eu estou sendo irônico, né, brincando com vocês. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer aqui com a nossa psicóloga, Eliane, ela vai falar então um pouco sobre como lidar com a depressão do cônjuge. Por quê? Porque no casamento, muitas vezes, alguma situação, o cônjuge entra em depressão. E aí a gente não sabe lidar com isso. O que fazer? O que fazer? Vamos então? Tudo bem com você? Tudo bem, meu bem. Então vamos lá, Eliane. Essa pergunta, o que fazer para lidar com a depressão do cônjuge? Então, antes de responder essa pergunta, eu primeiro preciso conhecer os sintomas da depressão para conseguir identificar se o meu cônjuge está com depressão ou não, né? A depressão, ela é marcada por alguns sintomas bem marcantes, né? Uma das coisas que a gente nota é a pessoa muito triste, né? Porém, existem pessoas com depressão que elas conseguem camuflar essa emoção. Elas apresentam alegria, mas lá no íntimo elas estão tristes, elas não se mostram, né? Então tem que também avaliar isso. Mas normalmente a pessoa começa a se isolar, querer ficar muito sozinha, não estar na companhia da família, né? Não tem muita motivação, ao ponto de que às vezes o cônjuge nem tomar banho, nem limpar, fazer o serviço de casa. Existem pessoas que às vezes passam uma semana sem tomar banho por conta da depressão. Então, são sintomas que é importante a gente observar. A depressão, ela também afeta a parte sexual. O libido dela começa a diminuir, né? Porque os hormônios do prazer, entre eles o sexo está incluído, ele começa a cair. Então você percebe, meu cônjuge não me procura mais, né? Não me ama mais. E aí começam a vir também os problemas. Será que ele está me traindo ou não? Então um dos sintomas também é o libido baixo, né? E o sono fica alterado, alguns dormem muito, outros não dormem nada. A alimentação também é alterada, isso não é um padrão geral, mas de modo geral, ou a alimentação ele passa a comer muito além, ou ele passa a comer muito menos do que ele comia. Então oscila entre pessoas e pessoas os sintomas. Mas de modo geral está mais esquecida, a concentração está baixa, não consegue se concentrar, perde coisas. Todos esses sintomas são sintomas de depressão. Conhecendo esses sintomas, então a esposa ou o esposo, né, que está convivendo com esse cônjuge tem que primeiro buscar ajuda, né? Buscar ajuda de um psicólogo, ajuda de um psiquiatra, porque só dentro de casa não vai resolver. Pelo contrário, a depressão, quando ela não é tratada, a tendência é piorar, né? E se ele já tem um histórico familiar de pessoas com depressão, a possibilidade de reincidência é bem grande, porque há uma questão genética envolvida na questão da depressão, né? Então, buscar ajuda do profissional. Primeiro, não ficar cobrando, nossa, mas você não faz nada, você não fica conversando com a gente e tal. Em vez de cobrar, tenta trazer, vai para perto, conversa, olha, vamos dar uma saída, por quê? Depressão, eu quero ficar muito isolado, eu quero ficar muito sozinho. Então ele vai fazer, esse cônjuge vai fazer de tudo, né, para não sair, para ficar em casa. Então tentar sair. Começar, já que a motivação dele acaba às vezes a zero, tem pessoas que não conseguem fazer nada, que passam o dia inteiro deitado numa cama, começar a colocar pequenas atividades para fazer. Meu bem, eu sei que você não está bem, mas será que você podia fazer tal coisa para mim? Não no sentido de cobrança, mas no sentido de tentar estimular para voltar novamente a motivação. Às vezes tinha coisas que ele fazia que ele amava, por exemplo, um futebol para o homem, ou a mulher fazer um tricô, um bordado, alguma coisa assim.
de repente não quer saber mais de nada. Tudo isso, né, são os sintomas da depressão. E eu nunca vou conseguir ajudar meu cônjuge porque eu já atendi inúmeras pessoas em que elas são acusadas de preguiçosos, né? Você é uma relaxada, você não toma banho, você é uma preguiçosa, você não faz nada, né? Cobranças desse tipo só piora. Por quê? Porque ele acredita que ele é um inútil, porque ele não está conseguindo produzir nada, que é consequência da enfermidade. Não é porque ele não quer, que ele não está fazendo, mas é porque os hormônios dele, que são da satisfação, do bem-estar, às vezes estão lá a zero, né? Estão muito baixos. A zero é exagero, né? Mas estão muito baixos. E aí ele não consegue fazer. Então, cobrança, quando você está com depressão, não ajuda nada. E é a maior dica que eu queria deixar. Primeiro, busque a ajuda do profissional. Segundo, não cobre. Ajude o seu companheiro e a sua companheira. Não sei se eu respondi. Mais do que perfeito. Muito bem. Também, vou fazer uma propaganda aqui da nossa psicóloga, né? Você atende online, né? Atendo online. Então, se você também deseja esse profissional, não sei como é que está a agenda também, enfim, mas pode procurá-la para fazer, talvez você que está de outro estado, então ela atende muito online. Então, pode entrar em contato conosco, tá bom? Obrigado, querida. Que Deus te abençoe, viu? Fique na paz.